e aberto o parque. Então, quer dizer, é um descaso muito grande, com coisa que também dá um retorno econômico muito grande, que é a questão desse turismo sustentável, turismo ecológico. Tem também uma medida provisória para afrouxar as regras de agrotóxico. A gente já tem um grande problema no Brasil, nós somos o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Eu peguei um trabalho de uma aluna, fui participar de uma banca de mestrado na UFG e fiquei estarrecida. Lá tinha dados tipo assim, no sangue de um inglês você encontra 14 mil partículas por milhões de venenos em geral, de agrotóxicos, daquilo que a gente ingere. No Brasil, sabe quanto? 250. A gente ingere muito agrotóxico, então o problema do transgênico não resolveu, ou dos OGM, para reduzir a quantidade de agrotóxico. O que fez, na verdade, foi aumentar muito o consumo de agrotóxicos nas nossas plantações. Então, ainda tem uma lei que está querendo afrouxar, porque alguns desses são banidos, porque são teratogênicos, cancerígenos. Então, o que eles estão querendo alterar vai possibilitar que esses, mesmo que causem algum tipo de malformação ou possam causar câncer, que eles possam também ser comercializados no Brasil. Aqui o governo Temer altera a unidade de conservação e fragiliza a proteção da floresta no Pará. Tiveram 2 medidas provisórias agora recentes, a coisa de uns 15 dias atrás, nisso aí, e parece que é uma tendência, principalmente nessas áreas de maior interesse econômico, dos ruralistas, que se faça essas reduções das unidades de conservação via medidas provisórias. Para não dizer que não falei de flores, né? Então tem um projeto bem interessante, que é a criação do PIB verde, que é você computar não só o aspecto econômico na questão do PIB, que é o Produto Interno Bruto, mas você computar o aspecto ambiental. Como eu disse para vocês, né? Para você colocar na cadeia produtiva de novo esses insumos que a gente chama de lixo, é mais barato do que você pegar da natureza. Isso já tem pesquisas comprovando. Então, isso aí viria sim dar um suporte maior para falar, olha, eu estou realmente buscando um desenvolvimento sustentável. E, bom, só para finalizar, era Trump, né, que é óbvio que isso está trazendo repercussão na área ambiental. Né? O Trump, ele, como eu disse para vocês, ele começou a campanha dele falando que mudanças climáticas não existem. E eu estava na COP22 em Marrakech no dia 8 de novembro de 2016. Acho que eu nunca vou esquecer esse dia. Que eu acordei lá, e era o dia que eu ia fazer a minha apresentação lá na Conferência das Partes, ia falar sobre a questão do Acordo de Paris, estudei muito o que foi da COP21, né? Então as nações se unindo para reduzir, né, as emissões de gás de efeito estufa e tal, que o Obama lutou tanto, né? E aí eu acordei de manhã e vi uma mensagem da minha irmã falando, o Trump ganhou. Eu falei, piada, né? Aí fui abrir a internet e falei, gente, ele ganhou. E lá na conferência era um clima de velório. Porque, lógico, uma conferência do clima, ganhando um presidente dos Estados Unidos que tem essa posição, né, então realmente é muito triste. E essa notícia aqui é justamente falando que ele assinou um decreto justamente para reduzir a proteção ambiental que o Obama tinha estabelecido na parte de combustíveis fósseis, porque, não sei se vocês sabem, ele é aliado dos grandes empresários da área, né, de combustíveis fósseis, de petróleo, então ele quer promover isso aí. Possivelmente o Acordo de Paris ele não vai ter tempo de tirar os Estados Unidos. O Obama, assim, foi fantástico nisso, até o Acordo de Paris em um ano estava em vigor, então já em Marrakech a gente já falou, já estava em vigor o Acordo de Paris, né, que tem uma série de propostas interessantes. Ele não vai conseguir, mas que ele dá uma tumultuada, dá. Né? Já teve até manifestações de várias grandes empresas, né, americanas falando a gente não quer sair do Acordo de Paris, isso é importante, a gente tem que mudar a nossa matriz energética, a gente tem que pensar diferente. Né? Mas ele tem lá as razões próprias dele, que eu acho que às vezes nem ele não sabe, porque vira e mexe ele fala uma coisa e faz outra. Né?
e o mundo vai ficando nessa instabilidade, né? Então isso aí é um fator extremamente problemático para a área ambiental. Os Estados Unidos não é atualmente, mas já foi o maior emissor, hoje é a China, né? Mas é uma grande potência econômica e ela acaba estabelecendo caminhos para muitos outros países, né? Então, quando a gente fala, para finalizar, quando a gente fala nessa questão ambiental, primeiro, a gente precisa se unir, certo? Isso é uma coisa que depende de cada um de nós, tá? Não é uma questão, eu não estou aqui trazendo aspecto religioso, ideológico, posso até tê-lo, mas é uma questão de sobrevivência humana. Se a gente não começar a olhar para frente, olhar para o lado, olhar para quem está próximo a nós, olhar para o futuro e ficar só pensando, não estou nem aí, né? Vou olhar para o meu umbigo e vou continuar lavando minha calçada com água porque eu estou pagando, né? Enquanto a gente estiver nesse esquema, a gente efetivamente não vai estar construindo um meio ambiente, como a Constituição estabeleceu, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Então agradeço e volto a palavra para a professora Eliana. Ouvir a professora Luciane. De fato, nós ontem debatemos cerca do princípio do não retrocesso das normas sociais e as duas palestrantes aqui do início tocaram nisso. Eu tenho visto alguns jornalistas, especialmente uma jornalista que fala muito na Globo News, e ela está sempre enfatizando o neoliberalismo, defendendo, aplaudindo. É uma das jornalistas que mais me incomoda, mas é que eu não deixo de prestar atenção nela, especialmente porque ela tem dito uma coisa a favor, segundo ela, do neoliberalismo, que temos que cuidar hoje do individualismo, concentrado em 3 P's: planejar, produzir e poupar. Tudo isso individualmente. E o indivíduo isolado, se ele não se integra socialmente, tanto ele fica em risco quanto a sociedade também. Disso eu extraio das duas apresentações aqui das nossas professoras, e é nesse cenário turbulento de tantas reformas, especialmente uma das mais polêmicas, que é a reforma trabalhista, que estão sinalizando que vão apresentar amanhã, quarta-feira, que eu convido o professor Wellington Bessa, que é mestre em Direito nessa casa, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, coordenador do NPJ, advogado trabalhista e presidente da Comissão de Direitos do Trabalho da OAB Goiás, a tratar do seguinte tema, espinhoso, claro: reforma trabalhista, flexibilização e reflexos nos direitos sociais. Então, com prazer e agradecendo já o aceite do convite, convidamos o professor Wellington Bessa a comparecer. Boa tarde a todos. Agradeço a presidente da mesa, a professora Eliane Romero, minha eterna professora colega, que eu tenho o prazer de ter como colega aqui na PUC, professora Núria Michelini também, professora Francislene, professora Luciane, ambas colegas do evento de hoje. Então, eu agradeço o convite e digo que é uma satisfação enorme falar para vocês, né, a imensa maioria que não são ou não foram meus alunos,
então a responsabilidade ela é menor. Né? Então, na condição de professor, você tem um papel mais de pai, né? Na condição de palestrante, você tem um papel de tio, né? E falar depois da professora Núria, da professora Luciana, é uma responsabilidade imensa que eu vou tentar me desincumbir dela sobre esse tema. Ao receber o convite, a professora Eliana Romero falava acerca das reformas, acerca de direitos sociais, quando ela me fez o convite para a gente trabalhar nessa tarde, e foi quando eu tive a ideia de falar acerca da reforma trabalhista. E quando ela me convidou, há cerca de uns 2 meses atrás, o cenário não era tão turbulento, como já pronunciado essa tarde nesse auditório, e não era tão desanimador, conforme será dito em palavras seguintes aqui também. Então, nós estamos num cenário de mudanças, né? Essa mudança, ela se mostrou no ano passado, em razão de questões políticas, discussões ideológicas, onde houve a substituição de um governo por um outro, né? Com mudanças de pensamentos, ideologias, etc. Sendo que, toda vez que existe uma alteração, seja política, seja uma crise econômica, se fala em reformas. Não sei se vocês já notaram. Reforma trabalhista, reforma tributária, reforma da Previdência. A Previdência Social, não sei nem se tem mais conserto, porque já foi tantas vezes reformada, né? Então, vira e mexe, nós falamos de reforma. Eu lembro, nos altos dos meus 32 anos, eu lembro de pelo menos umas 5 reformas da Previdência, né? Ainda que parciais, mas realizadas. E agora, o atual governo, pretende, isso ele declarou no dia 23 de dezembro de 2016, onde, sem qualquer tipo de pudor, ele, em rede nacional e dentro do Ministério do Planalto, anunciou que estaria anunciando, um presente para os trabalhadores. Eu juro, na condição de estudante de direito do trabalho, que gosta de estudar princípios do direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, a história do direito do trabalho, direito esse que é tão recente, pouco mais de 200 anos, e que é tão gostoso de estudar, sinceramente, do dia 23 de dezembro de 2016 até a presente data, eu não consegui visualizar qual é o presente. A não ser que seja um presente grego, um cavalo de Troia, né? Ao passo que o que foi anunciado, desde então, já era algo que violaria de forma frontal os direitos sociais. Eu digo isso porque o direito do trabalho, ele trata-se de um direito social. Eu não quero entrar numa disputa, mas talvez um dos mais importantes deles. Hoje, o trabalho ainda é a principal fonte de mudança social, a principal fórmula de mudança social. É ainda a principal fonte de acumulação de riquezas, de mudança social. O trabalho, ele é um bem social. E um trabalho sem regulamentação, ele traz inevitavelmente um prejuízo a uma das partes desse contrato de trabalho. A relação de emprego, como eu já disse em linhas pretéritas, né, em palavras anteriores, trata-se de um direito recente. O direito do trabalho, até o século XVIII, inexistia. Inexistia por quê? Porque não existia a figura da relação de emprego. Até o final da Idade Média, nós possuímos o trabalho realizado na modalidade de servidão ou escravidão, trabalhos não livres. E nós tínhamos a figura dos trabalhadores livres. Só que eles faziam a prestação de serviço por meio da locação de mão de obra. Locatio operis, onde você locava um serviço específico que se assemelha muito ao contrato de obra certa, ao contrato de empreitada dos dias atuais. E você tinha o locatio operarum, que você locava a mão de obra de um trabalhador para ele ficar à sua disposição. Que, guardadas as diferenças, se assemelha um pouco a um vínculo de emprego. Só que tratava-se de trabalho não subordinado. Com a Revolução Industrial, com a criação da máquina a vapor, com a industrialização e o início do capitalismo, houve a necessidade de se tomar serviço na condição de trabalho subordinado, onde você recebia o trabalho prestado por vários trabalhadores de forma ordenada e subordinada. Da criação das primeiras relações de trabalho, surgiram consigo a necessidade de você regulamentar essa prestação de serviço. Por quê? Porque surgiu antes das normas, ou seja, das fontes
formais heterônomas, surgiram as fontes materiais, que é a necessidade social, que é o substrato fático, é o que dá conteúdo à norma. Então, à época, em razão desse processo de industrialização, os trabalhadores foram se aglomerando próximos às indústrias, às fábricas, o que gerava uma mão de obra um pouco mais fácil de ser encontrada. E uma precarização das condições de trabalho. Se eu digo precarização, o trabalhador homem, por exemplo, trabalhava 12 horas por dia, sem direito a acréscimo salarial, sem direito à norma de segurança e saúde no trabalho. As mulheres e as crianças trabalhavam menos? Não, trabalhavam mais, porque eram tidas como meia força, produziam, tinham uma produtividade, a capacidade de produzir menor. Então, em razão disso, surgiram as primeiras normas. Essas normas foram criadas, pessoal, não por benesse estatal, não por vontade dos empregadores, mas pelas necessidades sociais, pelas coalizões de trabalhadores, pela aglomeração dessa necessidade. Então, em razão dessas manifestações, foram surgindo as primeiras normas de direito do trabalho. Normas estas que se desenvolveram a partir do ano de 1802. Nós tivemos um grande marco, que foi o Pills Act, ou a Lei de Pills, né, onde determinava-se direitos assegurados aos trabalhadores menores, lá na Inglaterra. Então, a partir do ano de 1802, nós tivemos um marco propulsor dessas relações, ou dessas normas de direito do trabalho. E nós tivemos a fase de institucionalização, até 1948, com o Manifesto Comunista. Nós tivemos a fase de sistematização dessas normas, que passou ali pelo ano de 1891, encíclica Rerum Novarum, Papa Leão XII, se não me engano, que reconheceu, a Igreja Católica, por meio de uma carta aberta, reconheceu o direito do trabalho como direito social, devendo ser respeitado como direito do ser humano. Fato esse que também foi reconhecido em 1919, terminando esta terceira fase de sistematização. Daí, nós conseguimos angariar para a terceira fase do direito do trabalho, que já é uma fase de normas razoáveis, que garantem uma segurança e saúde do trabalhador, normas realmente eficazes. Sendo que durou esse período até a década de 60. Daí surgiu a quarta e última fase que nós estamos vivendo atualmente, que é a fase da desregulamentação ou da flexibilização de direitos. Toda vez que se fala em alteração econômica, política, se fala em flexibilização trabalhista. Descendo para o plano atual, mais especificamente acerca da nossa reforma trabalhista, hoje são utilizadas algumas premissas para se alterar a legislação trabalhista. Primeira delas, a legislação trabalhista ela é muito antiga, ela precisa ser modernizada. O que acontecia em 1943? Existia uma relação de trabalho que existe hoje? Claro que a maioria das relações se modernizaram, mas a CLT, ela primeiro, não é a única fonte de norma que nós temos no direito do trabalho. A época que eu estudava, né, quando eu comecei a dar aula, você acaba parando de estudar, né? O professor é o aluno que estuda meia hora antes, né? Então, a época que eu estudava, eu consegui citar de cabeça, de 1943 até 2010, 2011, eu consegui citar de cabeça 60 leis que tratavam de direitos trabalhistas. 60. A CLT é apenas uma. E aí eu passava, 605/49, lei de descanso semanal remunerado, 4547 de 65 do 13º salário, 5107/66 do FGTS, 5859 de 72 lei do doméstico, até os dias atuais. Então, nós temos um conjunto normativo muito mais amplo que a CLT. Então, primeiro, por questão técnica, a legislação trabalhista se remete exclusivamente, ou utiliza-se exclusivamente a CLT. Pelo contrário, a nossa Constituição Federal é de 88. Nós temos um artigo próprio que trata de direito trabalhista. E digo, inovadoramente, talvez foi o maior avanço que nós tivemos no direito trabalhista nacional, foi a Constituição de 88. O maior deles. Todas as normas previstas na CLT têm respaldo constitucional. E digo mais, além da questão técnica de nós possuirmos vários outros diplomas legais que tratam de norma trabalhista, eu vou além.
Dos 924 artigos que possuem a CLT, notem, mais de 700 já foram alterados. Ou revogados, ou alterados. Revogados parcialmente, mais de 700. Então a primeira justificativa cai por terra. E ainda assim, por que modernizar retirando direitos? Então, essa é a primeira premissa. Segunda, nós estamos com um número de 13 milhões de desempregados. Alguém, aqui ou fora, eu perguntei isso para o relator e para o presidente da comissão, em um debate que participei. Qual é a relação direta entre retirada de direitos trabalhistas e diminuição do desemprego? Eu quero saber a relação direta. Não, porque o empregador, ele vai contratar mais pessoas. Não é bem assim. Nós já tivemos experiências no passado onde você retirou direitos e não houve acréscimo nenhum de criação de novos postos de trabalho. Que é um exemplo, Lei 9.601/98, que criou o trabalho temporário. Você reduziu encargos, você reduziu o FGTS, contrato por prazo determinado sem verbas rescisórias, aviso prévio, indenização de 40%, e as empresas não aderiram. Por quê? Porque o que gera emprego não é mão de obra barata, mão de obra mais em conta. O que gera emprego é a economia aquecida. É um custo do país onde você paga R$ 937 de salário para o empregado e ele te custa R$ 2.000. Isso foi ventilado? Que hoje a folha de pagamento do empregador pode ser reduzida pela metade, em razão de encargos que podem ser flexibilizados. Por que flexibilizar direito trabalhista? Especificamente, a lei, o projeto de lei, trata da possibilidade de você elastecer uma jornada de trabalho que hoje é de 8 horas, está na Constituição, artigo 7, inciso 13º e 14º, de 8 horas para você elastecer para 12. Ora, ou eu sou muito burro, ou eles são muito inteligentes. Eu vou criar postos de trabalho aumentando jornada de trabalho. Se eu tenho 3 trabalhadores que realizam 8 horas diárias, os 3 realizam quantas horas? 24. Eu preciso de 3 trabalhadores. Se eu possibilito uma jornada de 12 horas, eu vou precisar de quantos? É questão matemática. Como que eu vou aumentar a produção, criar novos postos, aumentando a jornada de trabalho? Não tem relação lógica, pelo menos. E vamos parar de pensar na visão do professor de Direito do Trabalho. Me apresenta um estudo técnico. Quando que o governo, que o projeto saiu dele, quando que o governo federal apresentou um estudo técnico, se não apenas e meros discursos unilaterais e fundamentados por vontades empresariais, que é quem está patrocinando essa reforma, trabalhista, são os empresários, especificamente algumas federações de estados um pouco mais fortes. E eu cito nominalmente Fiesp de São Paulo, que está fazendo um lobby danado para passar a reforma trabalhista. Mas por que existe esse lobby? Vamos lá. Hoje, a legislação trabalhista é uma legislação forte, rígida e que atende às necessidades dos trabalhadores. O que faz com que você, por se tratar de direitos indisponíveis, o que faz com que traga uma inflexibilidade para o empregador, porque ele tem que cumprir norma trabalhista. Daí surge um terceiro pressuposto que não se confirma, que é: nós temos que modernizar a legislação trabalhista, porque o Brasil, como eu ouvi recentemente um deputado, é campeão mundial do mundo, aí só faltou intercontinental de bairros, para finalizar. Ele é campeão mundial do mundo em reclamatórios trabalhistas, mas ele é campeão mesmo, Hoje de manhã, eu ouvindo a CBN, tem aquele Instituto Lupa, e eles fazem aquelas pesquisas de afirmações se é verdade, se é mito, perguntou, o Brasil, o Temer falou, o Brasil é o campeão mundial em ações trabalhistas. A pesquisadora, ela disse, olha, eu pesquisei na OIT, eu pesquisei no TST, eu pesquisei no próprio governo, eu entrei em contato com o Planalto, para ver de onde eles tiraram esse dado. Não existe esse dado. É impossível você extrair esse dado. Por quê? Porque, além da quantidade imensa de países, existem países que a justiça do trabalho sequer existe, onde a competência é assumida
por outros ramos da justiça comum. Então esse dado não existe. É claro, você comparar as ações trabalhistas do Brasil com Japão, com Estados Unidos, onde o nível cultural, onde o nível social é muito mais elevado, não, figura como ingenuidade. Eu já tive a oportunidade de conversar com trabalhadores dos Estados Unidos, especialmente. Lá você tem uma liberdade contratual, porque você tem uma elevação social. O trabalhador, ele é consciente de que ele não tem uma previdência social e ele é obrigado a contribuir com a previdência privada. Ele tem que fazer um seguro, porque se o caminhão dele estragar, é ele o responsável por arrumar. Então ele tem uma previdência privada, ele tem essa consciência, ele tem a consciência que para ele é mais cômodo ele ser o seu próprio gerente, o seu próprio gestor, o seu próprio empregador. As estradas funcionam, o preço do imposto ele é reduzido, então você tem a elevação social, ao contrário do Brasil. Gente, se os trabalhadores pudessem retirar o INSS do seu contra-cheque, quem não retiraria? Eu seria o primeiro. Contribuo à Previdência há 16 anos, nunca recebi um centavo em troca. Essa é a mentalidade geral, ou estou enganado? Então você tem elevação social. França, a legislação francesa muito se assemelha à legislação brasileira. Mas, professor, por que então lá o número de ações é menor? Porque lá nós não temos o índice de 90% de descumprimento em relação às ações trabalhistas que nós temos no Brasil. Vocês sabiam que cerca de quase 90% das ações trabalhistas dizem respeito a verbas rescisórias? Ora, o que flexibilizar uma norma trabalhista vai alterar o pagamento de verba rescisória? Então o que faz o descumprimento e o aumento de ações na justiça do trabalho não é uma legislação rígida, não é. É o próprio descumprimento por parte do patronato. Então essas premissas caem por terra. E por que então, professor, o senhor entende que não devia ser feita essa reforma? Primeiramente, viola o caráter teleológico do direito do trabalho. Como eu disse para vocês, o direito do trabalho ele tem uma função central. Qual é essa função central? Regular, normatizar e criar melhores condições de trabalho para trabalhadores e empregadores. Então a função central do direito do trabalho é justamente criar melhores condições de trabalho. E seguindo essa função central, o direito do trabalho foi se modernizando. Como eu disse para vocês, chegou no seu ápice na Constituição Federal de 1988, resguardando hoje uma jornada de 8 horas. Essa jornada está querendo se elastecer para 12, ou a possibilidade de se elastecer para 12, ela é de 8 horas, porque a Constituição Federal de 88 resguardou 8 horas dia, 44 horas semanais. Ô professor, mas isso era jornada lá de 1943. Não, isso se discutiu lá na Batalha de Chicago em 1883. Há cerca de 130 anos atrás, trabalhadores morreram numa praça lutando por 8 horas de descanso, por 8 horas de trabalho e por 8 horas de lazer. A primeira convenção da OIT, a primeira, em 1919, trata-se de jornada de trabalho. E adivinha de quantas horas? 8. Eu pergunto para vocês, uma jornada hoje de 8 horas, não é muito pior que uma jornada de 8 horas há 100 anos atrás? Hoje, transporte público, tem cidades no Brasil que o transporte público leva 2 horas, 3 para fazer a condução do trabalhador. São Paulo, o trabalhador labora 3 horas do trabalho. Goiânia, vamos ter exemplo, quem depende de transporte público aqui, a não ser que mora aqui perto, é 1 hora para ir e outra para voltar, mais 12 horas de trabalho, é 14 horas por dia, para 24 sobram 10. Lembra que daqui a pouco vocês vão ter família, né? Hoje vocês estudam. É razoável? Não. Então, pessoal, na condição de direito social, o direito do trabalho ele já foi conhecido, inclusive, como direito social. Primeiro, o direito trabalhista foi conhecido como direito sindical, que não se aplicava de forma mais técnica, ao passo que o direito do trabalho ele vai muito além do ramo do próprio direito, que é o direito sindical. Então, o direito do trabalho regula as relações individuais do trabalho e as relações coletivas, e não somente as relações individuais, né? Então, seria correto você chamar o direito do trabalho de direito sindical. Já foi conhecido também como direito social, só que o direito do trabalho, embora seja parte integrante desses direitos sociais, não é o único. Então, não seria mais uma vez razoável chamar de direito social. E
Hoje, o direito do trabalho, que regula as relações de emprego, já se cogitou alterar também para direito do emprego, ao passo que as relações de trabalho não estariam incluídas nesse ramo do direito. Então, hoje, o direito do trabalho ele consegue reunir essas normas trabalhistas que asseguram aos trabalhadores uma proteção social, uma proteção contra a saúde e segurança no trabalho, progresso social, progresso econômico, e o trabalho ele é um bem social. Como eu disse para vocês, direito do trabalho é um conjunto de princípios, normas e institutos aplicáveis à relação de trabalho em situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria da condição social do trabalhador através de medidas protetoras e da modificação das estruturas sociais. Ele regula, é claro, as relações empregatícias, não normatizando as demais relações de trabalho lato sensu. Trabalho empreitada, trabalhador eventual, trabalhador avulso, trabalhador autônomo, entre outros. O caráter, o objetivo do direito do trabalho é justamente a melhoria das condições de pactuação da força de trabalho na ordem socioeconômica. Na visão de Maurício Coutinho Delgado, ele diz que direito do trabalho é um dos instrumentos mais relevantes de inserção na sociedade econômica por parte significativa dos segmentos sociais despossuídos de riqueza acumulada. Então, hoje, existe a possibilidade de um trabalhador negociar diretamente com o seu empregador. Você senta numa entrevista de emprego, olha, qual que é a sua pretensão salarial? Eu quero ganhar R$4.000, trabalhar 6 horas por dia, porque eu não gosto de trabalhar 8, né? E as funções, eu não concordei com essas funções, eu quero exercer outras. Existe essa possibilidade de negociação? Jamais. No cumprimento da sua jornada de trabalho, olha, eu quero que você faça horas extras hoje. Não vou fazer porque eu não gosto de trabalhar mais que 8 horas. Existe essa possibilidade? O empregador vira e fala, olha, a legislação, ela não fala nada sobre limite de jornada, você vai cumprir 12 horas. Você vai falar, não? A imensa maioria não, porque ele depende do trabalho para a mantença de sua família, né? O direito do trabalho não foi obra da benevolência do Estado ou da classe patronal, mas nasceu através do movimento operário, né? Aí a Convenção número 1 da OIT, a criação da OIT em 1919 pelo Tratado de Versalhes, 1948 a Declaração de Direitos Humanos. O direito do trabalho, após 2 décadas, na verdade 2 séculos, né, de evoluções, trata-se de um ramo sólido, autônomo, científico e possui autonomia científica, hoje é um ramo da ciência, do direito, doutrinário, nós temos doutrinadores muito consagrados, né, que tratam acerca de direito do trabalho, com autonomia jurisdicional. Aqui nós temos uma justiça do trabalho específica para julgar as demandas trabalhistas, gozando de prerrogativas inerentes à relevância das relações de trabalho, mola propulsora da sociedade moderna. Sendo que os principais, diante dessas considerações iniciais, eu gostaria de discutir com vocês, então, especificamente, o que seriam essas alterações e o que isso impactaria nas relações de trabalho, já tendo entendido que o direito do trabalho ele é uma mola propulsora das relações econômicas, é necessário um bem social e visa resguardar os direitos sociais desses trabalhadores. Tendo esse conceito básico, o que foi proposto por meio do projeto de lei? Inicialmente, foi apresentado um projeto onde se prestigiou o legislado sobre o negociado sobre o legislado. E aí algumas outras normas que tratavam de temas específicos. Esse foi o projeto anunciado como presente de Natal, dia 23 de dezembro. Ocorre, porém, que o relator da medida, do projeto de lei, ele apresentou na última semana o relatório final. Tudo que foi apresentado em 23 de dezembro não correspondeu 20% do que era a real intenção na reforma trabalhista. Então, os temas aqui que não constavam no texto inicial, eu vou mencionar só para vocês terem ideia. Hoje, a trabalhadora gestante, ela não pode trabalhar em ambiente insalubre ou perigoso. No novo texto, ele pode. Não, a trabalhadora, se tiver um atestado médico que assegura que ela pode trabalhar, ela pode. Eu pergunto para vocês, quem é o médico para testar se ela pode ou não trabalhar no ambiente? Olha, professor, perdoe, mas se um médico não pode dizer, ninguém mais pode. Pode.
um engenheiro em segurança e medicina do trabalho. O médico tem capacidade de entrar nesse auditório e falar, ambiente insalubre. Tem condições? Ele tem condições de analisar a gestante. Um ambiente, jamais. Esse ambiente, ele tem um problema de um grau de insalubridade, de ruído, de frio ou calor. O médico não tem essa capacidade, a não ser que ele tenha uma formação também em medicina e saúde do trabalho, engenharia do trabalho. Isso não é papel dele. Só que o legislador, nessa pressa em se aprovar essa reforma, não pensou nisso. Tendo atestado do médico, está tranquilo. Liberdade contratual. A CLT diz que compete ao empregador e empregado negociar se vão contratar na modalidade de vínculo de trabalho autônomo. E detalhe, tendo as partes contratado na modalidade de contrato autônomo, não cabe o Poder Judiciário imiscuir nessa liberalidade das partes. Gente, quantas vezes eu desconstituí na Justiça do Trabalho, advogando para reclamante, contrato de trabalhador autônomo? Quantas vezes eu desconstituí na Justiça do Trabalho trabalhador eventual, que na verdade era vínculo de emprego? Até estagiário é utilizado como fraude trabalhista. Você enquadra ele como estagiário para não pagar encargo trabalhista. Quantas vezes desconstitui relação societária? Muitas das vezes você é constituído como pessoa jurídica. Olha, eu vou te contratar, você vai prestar serviço para mim como contador ou como advogado do meu escritório. Mas há um CNPJ para você, que nós conhecemos como Instituto da Pejotização, transformar uma pessoa física em pessoa jurídica. Quantas vezes eu já vi, o que o projeto de lei faz? Não. Se eles falaram que é contrato autônomo, vai ser contrato autônomo. O que é uma aberração jurídica? Você rasga os direitos e garantias irrenunciáveis ou indisponíveis dos trabalhadores. O trabalhador, quando ele assina um contrato de trabalho, é claro, o Brasil não é formado apenas de trabalhadores leigos. Existem trabalhadores intelectuais até. Mas você com 3 filhos em casa, ainda que seja um trabalhador instruído, você tem a oportunidade de ficar desempregado ou aceitar um vínculo de trabalhador autônomo sem carteira assinada? Qual você vai escolher? Eu escolheria sem a carteira assinada. Não, eu fico aqui 3 meses, resguardo a situação lá em casa, depois eu procuro coisa melhor. Você não vai ter opção, até porque vai ter mão de obra sobrando. Haja vista 13 milhões de desempregados. Então, o projeto de lei veda essa possibilidade da Justiça do Trabalho supervisionar tais contratos. Sucessão a cargo. Hoje, o artigo 10 e artigo 448 da CLT prevê o Instituto da Sucessão Trabalhista. Na sucessão trabalhista, você poderá ter a responsabilidade. O que é sucessão, pessoal? Uma empresa vem, assume parte do patrimônio do fundo comercial da outra, fundo empresarial da outra, e responde também pelos créditos que ela devia, que a sucedida devia. Hoje existe a possibilidade de você responsabilizar ambas. É claro, não pode acontecer uma fraude. A empresa tem patrimônio, ela fala, não, eu tenho patrimônio, então eu vendo esse estabelecimento da empresa B, ela não tem nada, os trabalhadores se virem com a empresa B, quem admitiu, quem contratou. Isso não pode acontecer aqui? Pode. O projeto de lei falou, não, a empresa, em caso de sucessão, só será responsável a empresa sucessora. Quem vendeu, quem contratou, quem descumpriu com a legislação trabalhista, não vai ter que pagar nada, só a sucessora. Rescisão por acordo das partes. Gente, é difícil você ver um princípio do direito do trabalho. Eu que aprendi lá no IED, princípio é uma verdade fundante, é uma proposição fundamental. O princípio ele é imutável. Por isso que o princípio ele é mais importante que a própria lei. Por quê? A lei muda, é alterado. O princípio, não. Aqui nós temos rasgado o princípio da indisponibilidade de direito trabalhista. Ora, onde existiu? Os direitos trabalhistas são indisponíveis. Agora não. Você, em caso de rescisão contratual por interesse do empregador, você tinha que receber indenização de 40%, correto? Não mais. Você pode fazer um acordo e abrir mão dessa indenização. Hoje, você tem direito a um aviso prévio de pelo menos 30 dias, artigo 487 seguintes da CLT. Agora, não mais. Se você fizer um acordo com o empregador, você não tem direito a aviso. O que o legislador está legitimando, nós conhecemos nos dias atuais e chamamos de fraude trabalhista.
acordo trabalhista frauda a legislação trabalhista, frauda o sistema do FGTS, porque saca FGTS quem não tinha direito a sacar, recebe seguro-desemprego quem não está sendo dispensado involuntariamente. Então hoje o que o legislador está propondo é o que nós conhecemos nos dias atuais como uma fraude trabalhista, que é a figura do acordo trabalhista. Rescisão contratual existe legalmente a rescisão por vontade do empregador, a rescisão por vontade do empregado, ou a justa causa ou a rescisão indireta. Então somente agora está sendo criado um novo modelo. Qual o objetivo do empregador em criar esse novo modelo? Que vai ficar mais barato ele demitir. Ele pirraça o empregado, como faz na maioria das vezes, o empregado fala, não, eu quero sair. Então beleza, vou fazer um acordo. O empregado nunca perde eleição, o empregador nunca vai dispensar. Sempre vai acontecer esse acordo. Termo de quitação anual perante o sindicato, outra aberração, que tem o único propósito de lesar os direitos dos trabalhadores. Hoje a prescrição, resguardada pelo artigo 29, pelo inciso 29 do artigo 7º da Constituição, resguarda que o trabalhador tem direito a reclamar os últimos 5 anos na Justiça do Trabalho, tendo 2 anos para ingresso à ação. Entrei com a ação, tem 2 anos até depois do rompimento do contrato, 2 anos, dei entrada na ação, protocolei e posso cobrar os últimos 5 anos. Isso vai acabar também. Prescrição trabalhista não vai importar mais só para fins teóricos. Por quê? Porque agora existe a possibilidade, ao final de cada ano, o empregador vem com aquela cesta básica, imaginando a cena, né? Vem com aquela cesta básica e fala, ó, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar o ano bem, é Natal, né? Tá aqui sua cesta, mas assina um termo de quitação aqui para mim, falando que esse ano foi tudo tranquilo. Tá tudo ok. Tô te devendo nada. Tô devendo alguma coisa esse ano? Tô te devendo? Não. Tá não. Então beleza, assina aqui. Porque anualmente o empregador vai fazer uma declaração com a anuência do seu sindicato, falando, ó, tá tudo ok. Esse ano tá quitado e eu não posso cobrar mais nada. Aí você elenca nesse termo quais os direitos que você não tem mais direito. Horas extras, ok. FGTS, tranquilo. Né? Descanso semanal remunerado, também. Então, agora está sendo criada essa nova hipótese, termo de quitação anual. Para que eu vou estudar prescrição? Prescrição parcial, prescrição total, é difícil aprender isso. E é mais fácil eu falar que ao final de cada ano o empregador mais o empregado pode fazer um acordo, que ele não pode reclamar mais nada daquele ano. Né? Homologação de acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho. Eu aprendi também, segundo jurisprudência do TST, inclusive, que ele adota, na Justiça do Trabalho, o acordo, ou a homologação de acordo, é uma faculdade do magistrado. O magistrado ele não tem a obrigação de homologar acordo. Ele vai verificar se esse acordo atende os requisitos legais, verificar se estão previstos aquelas hipóteses do artigo 104 do Código Civil, forma prescrita ou não proibida, partes capazes, objeto lícito e rigidez na manifestação da vontade. Está ok? Está. Se o juiz se convencer que esse acordo não viola direito do trabalhador, hoje ele homologa. De acordo com a reforma trabalhista, não. Eu acho que nem precisava mais da homologação extrajudicial. Por quê? Porque hoje fala que se foi realizado um acordo extrajudicial, o juiz ele é obrigado a homologar. Então para que eu vou colocar a homologação dele? Nem necessita, não é isso? Contribuição sindical facultativa. Aqui, eu particularmente tenho várias críticas aos sindicatos, especificamente não aos sindicatos, mas ao sistema sindical brasileiro. E que a gente pode discutir em data e horário específico, que o tema leva tempo. Mas o que nós vemos aqui é uma clara vontade também de enfraquecer o sistema sindical brasileiro, que já é fraco, que já capenga, que já rasteja. No sistema sindical nós temos o princípio da unicidade sindical, apenas um sindicato por base territorial, que não pode ser base mínima de um município, ou seja, cada município é a base mínima para que o sindicato tenha sua abrangência. Eu não posso ter 2 sindicatos no mesmo município, ok? Hoje o sindicato ele recebe e tem como principal fonte de custeio a contribuição sindical, paga na condição de imposto sindical uma vez ao ano no mês de março, correspondente a um dia de salário do trabalhador. Hoje, normalmente, é a principal fonte e, às vezes, a única de sustento, de custeio do sindicato. Agora, segundo a reforma, essa contribuição sindical passa a ser
facultativa. Você pode escolher. Opa, paguei uma grana agora em março, ano que vem eu não tenho que pagar mais. Quem vai escolher pagar? Não, meu sindicato não faz muito por mim nada. Eu vou pagar? Não vou. E o que vai acontecer com isso? O sindicato que, na maioria das vezes, rasteja, como disse, vai morrer, vai acabar. Porque existe sindicato sem verba de custeio, sem coalizão de trabalhadores? Não. Então, pessoal, o sindicato já recebeu dois duros golpes do STF no final do ano passado e no início desse ano. Primeiro, fim da ultratividade das normas, segundo o entendimento do STF. Norma sindical, segundo o súmulo 277 do TST, ela vigora, norma coletiva, vigora até que vem uma outra norma coletiva e revoga a anterior. Esse é o entendimento do TST. Bacana. Por quê? Porque a norma coletiva, ela visa trazer benefícios aos trabalhadores. O que o empregador fazia? Nossa, essa norma que eu assinei, esse contrato coletivo que eu assinei, deu uma forçada, está me atrapalhando aqui na empresa, eu quero revogar ele. Então eu não vou negociar mais, porque ele só vale durante 2 anos, quando acabar eu estou tranquilo. Aí o TST veio e falou, o acordo não vale mais pelo prazo, ele vale por revogação. Quando não vir um outro acordo, uma outra norma coletiva, ele vai continuar vigorando. Aí o STF veio e falou, até o julgamento final, nós suspendemos essa outra atividade. O acordo coletivo vai continuar vigorando por enquanto, pelo prazo. E no início do ano agora, entendeu também no voto de início de março, do Gilmar Mendes, que a contribuição sindical, a federativa, ela também não é devida a todos os trabalhadores, ainda que conste no acordo coletivo. Então, foi outro golpe que o sindicato sofreu. E agora, essa contribuição facultativa. E por último, e o mais importante, é a figura que está sendo criada também do negociado versus legislado. O que é isso? Diz para vocês, o sindicato está numa situação precária, o sistema sindical brasileiro é muito arcaico, não representa os trabalhadores. Hoje os sindicatos, muitas das vezes, não têm condições de agrupar os trabalhadores, de representar essa classe. E o que o legislador está querendo fazer? Prestigiar os acordos e as negociações coletivas firmadas pelo sindicato. O que o sindicato e o empregador assinarem como acordo, vira lei. Não cabe mais discussão na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho não respeita mais a autonomia da vontade, que ela vive anulando acordo coletivo. Mas é claro, a Justiça do Trabalho, quando anula um acordo coletivo, ela não faz porque ela está imiscuindo ou não está respeitando a autonomia da vontade, porque nesse caso, ela vê a manifestação ilegítima de um representante de classe. Porque vê que o sindicato, ele não atua com o seu dever de cautela e de garantir os direitos dos trabalhadores. Então, somente por isso. Nesse sentido, as normas, quando anuladas pela Justiça do Trabalho, elas ferem direitos indisponíveis. Quer um exemplo? Horas in litigio, no artigo 58, parágrafo 2º, súmula 90 do TST. Quantos acordos coletivos que eu vejo anulando horas in litigio, falam, olha, o trabalhador não terá direito às horas de percurso para o trabalho, ainda que labore em local de difícil acesso e não servir de transporte público. Por quê? Porque ele vai ter um benefício. Qual benefício? Fornecimento de transporte. Fornecimento de transporte para quem estudou direito de trabalho 2 aqui, nós sabemos que não é benefício, é própria condição para as horas in litigio. Não existe horas in litigio sem transporte fornecido pelo empregador. Aí vem o texto do acordo coletivo e fala, não, ele vai receber um benefício para abrir mão dessas horas in litigio, qual seja, fornecimento de transporte público. Esse acordo é anulado na Justiça do Trabalho. Daqui a um tempo, se passar o projeto de lei, não será mais. Chico, tem como você colocar o texto do PDF, por gentileza? Então, o legislador, ele reconhece nesse projeto de que haverá essa possibilidade de você negociar. Só que ele falou, olha, não é sobre todo e qualquer tema. Existem temas que não poderão ser negociados. E aí ele elenca quais os que podem ser negociados e quais não podem, né? O Eurípides? Tinha que ser, né? Tô não, professor Lefou. Tá, perfeito, obrigado. Pessoal, então, eu resumo para vocês. Jornada de trabalho é o principal tema. Se você estipulou mediante acordo coletivo jornada de trabalho, a Justiça do Trabalho ou ninguém mais poderá anular.
Professor, mas especificamente o que pode ser negociado? Jornada pode ser abastecida de 8 para 12. Entra naquele problema que eu falei para vocês. Segundo ponto pode ser negociado, horas em itinere, que eu acabei de falar, que é o grande problema da Justiça do Trabalho e a nossa de acordo coletivo. Parece que foi encomendado, se não foi. Né? Então, o grande problema que nós temos de anular acordo coletivo é para reconhecer horas in itinere. Vem a lei e fala, horas in itinere, o empregador está pagando demais. Vamos possibilitar essa exclusão deste direito. Outro tema que poderá ser negociado: intervalo para descanso e alimentação. Hoje, para trabalhos contínuos que excedam 6 horas, artigo 58 seguintes da CLT, eu tenho que ter 1 hora de intervalo para alimentação e repouso. Segundo o texto da bendita, para não falar outra coisa, do bendito projeto de lei, será reduzido para 30 minutos. 30 minutos de intervalo para alimentação. Eu trabalho 12 horas seguidas. Eu almoço no restaurante aqui em frente. Né? Terminei minha jornada, bati meu ponto. Dá tempo de eu chegar no restaurante, porque ali tem uma fila imensa, que almoça lá, sabe, né? É o último a ser atendido, normalmente. Então, o tempo da fila, o tempo do deslocamento e o tempo do almoço, 30 minutos é razoável? Será que o legislador não almoça? Não, a não ser ele almoça, talvez ele não trabalha para saber esse tempo de deslocamento. Ou talvez o horário de almoço dele, ele não tem horário de almoço, né, porque trabalha de manhã e vai embora, ou só trabalha à tarde. Então, é falta de conhecimento fático. 30 minutos. E eu digo mais, aí vem, entrando já na seara da reforma da Previdência, isso, você, professor Frederico Faixa, você vai ter que trabalhar até os 65 anos. E você começou a trabalhar aos 20, que é a média, 18, 20 anos. Você vai trabalhar 45 anos, dependendo da profissão, trabalhando 12 horas por dia, com meia hora de almoço, em ambiente insalubre. Qual a chance de você desenvolver uma doença ocupacional? Qual a chance de você desenvolver uma tecnopatia? É imensa. Então, essas normas, elas ingressam e ferem normas de segurança e saúde do trabalho. E esse impacto nós veremos em outras áreas, não só no direito. Sendo ainda que o negociado versus o legislado poderá discutir, além de jornada, redução salarial, compensação de jornada, né? Entre outros direitos. Então, em síntese, caberá às partes, empregado e empregador, negociar entre si e isso não mais ser anulado pela Justiça do Trabalho. Ok? Eu acho que vocês já perceberam qual que é a minha posição acerca da reforma trabalhista. Eu tentei deixar de uma forma muito sucinta, de uma forma bem escondida até, mas eu não sei se eu consegui. Então vocês já têm a minha opção. Pensem vocês o que seria, caso aprovadas e implementadas tais mudanças. Eu penso, eu me coloco, utilizando a empatia, eu me coloco no lugar do empregador. De empresas useiras e vezeiras em descumprir com regra trabalhista. É exemplo de uma grande empresa de alimentos a nível nacional, que tem aí no sudoeste do estado, com uns 3, 4, 5 mil funcionários. Será que os empregadores, os mesmos que estão torcendo para essa reforma trabalhista ser aprovada, será que não pensam que o trabalhador também é consumidor do seu produto? Será que ele não pensa que você enfraqueceu um lado da relação, você está enfraquecendo a própria relação? Será que não pensa que deve existir um equilíbrio entre capital e trabalho? O que os trabalhadores sempre buscaram e, a nível nacional, há pouquíssimo tempo nós conseguimos esse equilíbrio, na minha opinião. Sabe que isso não é levado em consideração? Professor, mas criticar é fácil. Qual então seria, na sua opinião, um modelo ou uma solução para o problema atual, ou até mesmo para implementar uma eventual reforma? Eu trarei duas possíveis soluções. Primeira delas, um fortalecimento do sistema sindical. Acabar com o sistema da unicidade. Ora, é muito cômodo você ser o único representante, não é isso? É muito cômodo. Se você possibilita a criação de mais de um sindicato, os sindicatos vão disputar a representação. Vão tentar o que inicialmente? Angariar a adesão, a filiação dos trabalhadores. É natural. E logo, aquele que se despontar, que representar melhor os interesses, vai ter uma adesão maior. Logo, maior representatividade. Além de outros
além de outras situações, o sistema de financiamento sindical, adesão dos trabalhadores, entre outras medidas. Segundo, eu sugiro uma concertação social. É o Estado sair da sua condição de inércia, de mero observador, porque está ótimo, hoje o Estado observa de cima, como todo poderoso e soberano que sempre é, ele observa de cima, empregado e empregador quase se matando, às vezes se matando, literalmente, porque no Brasil, esse com dados estatísticos, é o quarto país do mundo em número de acidentes do trabalho, que ocasionam mortes. São cerca de 700 mil trabalhadores que acidentam anualmente. É claro, não são 700 mortos, cerca de 3 mil mortes por ano em acidentes de trabalho. Então hoje, empregados e empregadores estão se matando, literalmente. E na reforma agora, você polarizou. Existe aquele que odeia o trabalhador, que odeia a justiça do trabalho, e existe aquele que odeia o governo ou o empregador. Então, é o Estado descer da sua condição de mero observador e sentar e buscar uma solução com as partes. Igual já aconteceu na Espanha, igual aconteceu recentemente em Portugal. É o Estado reduzir encargos, reduzir impostos, é que Portugal fez recentemente, para que possa haver essa maior integração. Vida de empresário no Brasil não é fácil. Eu não disse isso, pelo contrário, é muito difícil. Mas isso não é culpa dos trabalhadores. E digo mais, você acreditar toda essa culpa à legislação trabalhista não é razoável. Não é razoável. Hoje nós temos um transporte que não funciona, seja malha viária, qualquer outra forma. Hoje, massa salarial, encargos trabalhistas são altíssimos, né? Então, a culpa é do trabalhador, é da legislação trabalhista? Eu acho que não. Então, o Estado tem que descer, negociar diretamente com as partes, não como observador, mas como parte dessa negociação. Porque hoje, o que o Estado quer é que empregado e empregador sentem os dois numa negociação coletiva e se resolvam. Eu estou aqui em cima, soberano. Ninguém nem chega até mim nenhuma demanda trabalhista, porque eu não vou aceitar mais. Não é isso? Então, hoje, o que o Estado quer é que haja, sem a sua participação, uma integração entre trabalhador e empregador. E eu asseguro para vocês, essa integração é a mesma coisa que eu tentar integrar uma sardinha e um tubarão. Perfeito? Boa tarde a todos.